Olá, olá, meus caros. Sejam todos bem-vindos a esta live, que é uma live especial, porque é a primeira live que eu faço ao vivo com uma aluna, com alguém que está voltado para pesquisa, alguém que já está pesquisando, alguém que já publicou, alguém que já está nesse mundo que eu venho apresentando para vocês há algum tempo. Eu sou muito suspeita para falar de pesquisa, e aí eu sei que às vezes a gente tem algumas dúvidas, né? Será que a professora está falando e é real? Porque ela já está em outro momento. Tô mesmo, né, gente? Já passei por muitas coisas. Será que é diferente? Será que eu, como aluno, conseguiria? Será que ser aluno é a mesma coisa? Enfim, eu, por este motivo, vou chamar alguns alunos para que eles falem. E hoje, em especial, a gente vai ter uma aluna muito querida, que é a Carla. A Carla vai se apresentar e vai falar como que foi a experiência dela. Tu sabe, né? Cada pessoa tem o seu jeito, cada pessoa tem a sua forma de lidar com as coisas, de pensar. E eu fico muito grata em ver que existem diferentes pessoas com diferentes pensamentos e com diferentes gente ao vivo. Estou muito feliz de receber ela aqui. Já sei que tem vários alunos, que tá o Gabriel comentando. Vi que tem muita gente conhecida aqui na live. Oi, Carlinha, tudo bom? Oi, gente, boa tarde, bom dia. Estão me ouvindo bem? Tá, tô ouvindo sim. Carla, eu vou te dizer que a primeira coisa é que tu tá num horário diferente da gente, né? Já vou te perguntar, mas eu quero te agradecer por estar aqui, dando o teu tempo para falar sobre isso, sobre pesquisa. É uma honra ter meus alunos junto comigo ao vivo. É tipo, felicidade, assim. Imagina, eu que agradeço, professora, pela oportunidade. E quero agradecer as pessoas que estão aqui assistindo. Muito importante a presença de todos aqui. Carlinha, vamos começar do início então, né? Já sou íntima, né? Na verdade, eu nunca pergunto para os alunos se eu posso chamar eles por apelidos. Daí, se um dia eu chamar de um apelido que não é legal, vocês me falem, mas eu já sou dessa. Carla, me fala uma coisa, me conta aí. Primeira coisa de tudo, né, Carla? Qual o teu semestre, a tua faculdade, de onde tu tá falando? Tá. Eu sou aqui de Rio Branco, Acre. Eu estou fazendo direito, né? E eu estou no quinto período. Eu sou da Faculdade da Amazônia, UNAMA, aqui de Rio Branco. Legal. E aí, tu tá num horário diferente do nosso, né? Exato, aqui são 10 horas. Horário de Brasília é meio-dia, né? Meio-dia e Aham. 6, 7, né? Aqui nós estamos 2 horas a menos. Legal. Eu brinco com isso porque às vezes eu me esqueço que a Carla tá num horário diferente, daí eu faço umas propostas de horário pra ela, que talvez atrapalhe, mas espero que não. É meio-dia? Carlinha, me diz uma coisa. Primeiro, a gente vai começar bem do início, umas perguntas bem básicas. Como é que tu me conheceu, assim? Como é que tu ouviu falar da professora? Da onde que tu me achou? Eu te encontrei quando eu estava no segundo semestre da faculdade, em que eu tive a matéria de fontes do direito, e aí eu estava com algumas dúvidas em relação a alguns conteúdos dessa matéria. Aí eu te encontrei, pesquisei no YouTube, né? Pesquisei no YouTube alguns conteúdos sobre fontes do direito, e eu te encontrei lá, encontrei alguns vídeos teus, e super me ajudaram demais, demais mesmo. Aprendi o conteúdo, assim, uma velocidade, assim, muito boa, né? E a partir daí eu vi que tu tinha Instagram e eu comecei a te seguir no Instagram e não parei mais. Aí eu comecei a sempre ver teus conteúdos, ver tudo que tu. Os teus posts, né? Tudo que tu posta sempre. E aí, Carla, como é que foi te conheceu e tal? Em que momento que tu começou a ter interesse pela pesquisa, pela escrita? Como que foi tu foi aprendendo, tu foi vendo, tu já sabia? Como é que foi? Eu não tinha tanto contato com a escrita científica na faculdade. Uma vez só que eu tinha feito um artigo, que foi no meu segundo semestre, mas depois disso eu nunca mais tive contato, né? Só que como eu via os teus posts falando muito sobre escrita científica, eu comecei a me interessar sobre isso, né? Sobre essa outra parte dos nossos estudos que existe que muitos de nós não conhecemos, né? Aí no quarto semestre, que foi no ano passado, final do ano passado, eu vi que a senhora acabou abrindo a tua turma, né, para escrita científica, teu curso de escrita científica, e eu pensei, nossa, que oportunidade, né? Oportunidade muito boa. E aí já comprei, né, teu curso, me interessei muito, e a partir daí eu fui me familiarizando muito mais com a escrita científica, né, sobre o que vem a ser a escrita científica, a pesquisa científica, e agora é só ladeira acima.
Gostei desse termo, ladeira acima. Me conta, Carla, como que foi essa experiência desse artigo que tu teve que fazer na faculdade e tu ainda não tinha nenhum contato? Assim, como é que era? O que que tu sabia sobre pesquisa, sobre escrita? E me conta primeiro como é que foi esse primeiro artigo que tu teve que fazer. Como é que foi? Como é que tu te virou? Não tinha muito contato com escrita científica, mas eu sabia mais ou menos do que se tratava um artigo científico, né? Bom, eu sabia que eu ia ter que pesquisar sobre algum assunto, né? Sobre algum problema, tentar encontrar uma solução, coisas básicas, né? Sabia mais ou menos o que era um artigo. Só que eu não tive tanta base sobre a estrutura de um artigo, né? Eu realmente assim senti muita dificuldade, demorei para fazer e saiu muito ruim. Meu artigo foi péssimo, né? Sempre falo isso, né? Meu primeiro artigo que eu fiz na faculdade foi péssimo. Hoje, assim, eu teria um pouquinho de vergonha, mas e depois que eu acessei o curso, né, que eu fiz todos os módulos, eu comecei a notar todos os pontos em que eu tinha errado. Tudo que eu estava fazendo que estava errado, né, que era de outra forma. E isso me ajudou muito mesmo. Mas no primeiro momento, meu primeiro contato com a escrita científica foi péssimo, péssimo mesmo. E aí, Carla, o que que foi que tu começou a aprender com o tempo que hoje tu já não faria daquele primeiro trabalho que tu fez? O que eu não faria? Começar pela introdução. Nunca, jamais. Meu Deus. O que eu fiz? Não. Comecei pelo resumo. Pior ainda, comecei pelo resumo, né? Já inventei o meu título logo de cara, né? Não pesquisei, não busquei base em nada, já comecei com o meu título, aí já fui escrevendo meu resumo, já fui escrevendo minha introdução, sendo que eu nem sabia do que eu ia pesquisar exatamente, né? Então, isso com certeza eu mudaria. Quem tá na escrita científica, por favor, não comece pelo título, não comece pelo resumo, por favor. É que isso aí é básico depois que a gente começa a entender, né? Mas quem vai fazer pela primeira vez, olha, eu sempre brinco, né? Tu olha o bolo pronto e tu acha que tem que começar pela cobertura. Só que se a gente Exatamente. não para ver e para pensar como que isso tem que ser feito, é óbvio que a gente não, né? Intuitivamente a gente vai começar pelo resumo, é a primeira coisa que aparece. Mas me diz uma outra coisa, Carla. Na tua faculdade, tu tem acesso à pesquisa? Tem pessoas que incentivam, um grupo, essas coisas? Infelizmente não, professor. Eu acho que varia muito de faculdade para faculdade, mas de forma geral, eu vejo que as faculdades não incentivam os alunos quanto à escrita científica, né? Eu acho que o incentivo é um pouco maior nas federais, nas universidades federais, mas nas faculdades particulares, a maioria nós não temos nenhum incentivo, sabe? Nenhum mesmo. Certo. Mas em algum momento, o que que tu pensou quando tu resolveu escrever assim? Foi por quê? O que que foi que te convenceu? Qual que foi o teu objetivo, o teu intuito? O que que tu queria ganhar com a pesquisa ou com a escrita? Eu sempre vi os benefícios que a senhora comentava sobre a escrita científica, que são muitos, são infinitos, como a senhora fala, né? Desde a tua satisfação pessoal, quanto no teu profissional, né? No teu currículo. Vai desde ser, assim, reconhecido, né, por outras pessoas, quanto também até concursos públicos, porque para quem não sabe aqui, artigo científico, para alguns concursos, contam pontos, né? E o meu incentivo maior foi, na verdade, o meu incentivo maior foi ver que através da escrita científica a gente, a gente pode ajudar outras pessoas, né? Foi isso que eu te falei também outra vez. A gente tem a oportunidade assim, de ser até uma referência para alguém, né? De tu realmente ajudar alguém com a tua pesquisa, com a tua descoberta. Então, foi mais isso mesmo que me chamou a atenção para a escrita científica. Legal. Eu acho que a gente já conversou, né, Carla, que existem vários pontinhos que a gente só vai percebendo também na hora que a gente começa a escrever e publicar. Algumas coisas que a gente vai percebendo. Então eu sempre falo de currículo, eu falo dessa parte que é importante, mas tu me falou uma vez, né, a gente já conversou sobre isso, sobre o que que tu ganhou, assim, na faculdade.
o que que melhorou na tua vida assim, na faculdade, numa vida de como estudante de direito? O que que para ti mudou, assim, na tua vida, depois que tu realmente começou a pesquisar, e lembrando que esse também é um processo tranquilo, a gente não sai do 0 para o 100, a gente vai melhorando com o tempo, mas o que que tu sentiu de mudança na tua vida? Exatamente, é isso que a senhora falou, a gente não começa do sênior, né? Então, eu estou no início dessa jornada, né, na escrita científica, sou uma bebê, né, ainda nesse mundo, mas a mudança, assim, a evolução já é perceptível, bem perceptível, porque, embora a gente não tenha tanto incentivo na faculdade, na escrita científica, por mais que a gente não tenha um incentivo, mas de vez em quando a gente faz um ou outro trabalho, assim, científico, né, não um artigo, mas nós temos alguns trabalhos científicos. Como eu até tinha te mostrado, eu tive que fazer um ensaio científico, que é um trabalho curtinho, mas é parecido com um resumo. Então, é a mesma estrutura de um artigo, sabe? Havia o título, resumo, uma introdução, desenvolvimento, conclusão, referências. Né? E foi um trabalho que eu fiz, na verdade, era para 2 matérias, 2 ensaios científicos para 2 matérias. Então, 5 páginas para para cada matéria. E eu comecei a fazer um deles em um dia, né, na parte da manhã, e no final do dia eu estava terminando já esse trabalho. Mas por quê? Porque eu tive já uma base com relação à escrita científica, né? Eu já tinha na minha mente qual era o caminho que eu deveria percorrer para poder finalizar aquele trabalho. Porque, na verdade, é a mesma estrutura, só é um trabalho menor, mas é a mesma estrutura. Então, fazer um trabalho desse em praticamente aí 1, 2 dias assim, é um diferencial, sabe? Porque eu vi muitos colegas meus que demoraram dias para fazer e ainda não saiu tão bem feito, né? Mas fazer um trabalho desse em 1, 2 dias é um diferencial, com certeza. E por que que será que os alunos não... Será que tu acha que as outras pessoas não conseguem ver o quanto a pesquisa pode nos agregar? Por que será, na tua opinião, que a gente não tem tantos alunos conscientes da importância da pesquisa? O que tu me diz é que muitos não têm dificuldades até, inclusive, né? Mas por que será? Ou o que será que passa na cabeça dos alunos? Será que é porque eles não sabem? Será porque eles não tiveram acesso? Ninguém falou? Ou é desinteresse? Qual que é a questão, na tua percepção? Exatamente, são duas coisas. Eu acho que 90% é por não saber. Não saber. Eu não tinha ideia dos benefícios da escrita científica. Eu não tinha ideia mesmo. E se não fosse por ti, né, eu não saberia disso, acho que nunca, através da minha faculdade, né. Então, a primeira coisa, com certeza, é isso. É porque as pessoas, os acadêmicos não sabem. E também os 10%, né, que sobra, é realmente falta de interesse. A gente, às vezes as pessoas acham que isso não é para elas, né, que escrita científica não é para elas, e acabam não tendo interesse nisso, mas eu acho que se nós tivéssemos mais incentivo na faculdade, eu acho que teríamos também mais interesse, consequentemente. Entendo. E me diz uma coisa, hoje em dia tu já tem mais facilidade de fazer os trabalhos, né? Esse pelo menos mais curtinho. É claro que tem outros trabalhos, cada um vai ter os seus, né, os seus requisitos. Mas, Carla, nem tudo são flores, né? Eu quero que tu fale hoje. Antes tu não sabia nada, pode-se dizer, né? Tinha muita dificuldade. Aí tu fez o curso, tu entendeu muitas coisas. Mas o que que ainda hoje tu acha que é difícil? Porque as pessoas têm muito medo, né, de não conseguir. Me conta, qual que é a parte difícil e será que dá para superar? Ou como tu faz para superar essas dificuldades para conseguir escrever? Só dando um parênteses aqui, a indecisa estudante, né, está perguntando aqui, quais dicas você daria para lidarmos com a insegurança para iniciar a escrita científica? Eu, assim, confesso que eu fiquei muito insegura no início para fazer o meu primeiro trabalho, né, meu primeiro trabalho que foi aprovado, inclusive. Fiquei, sim, muito insegura, pensei em desistir várias vezes, confesso. Pensei, assim, que, não, isso aqui está muito difícil, talvez isso não seja para mim, talvez eu vá passar vergonha, sabe? Coisas nesse sentido passavam pela minha cabeça. Mas o que eu fiz? Fui com medo mesmo. Senti medo, senti muito, mas mesmo assim
continuei. Eu pensei, olha, eu acho que tem coisas na vida que a gente vai sentir medo, né? E vão ver muitas coisas que serão assim. Mas se tu, assim, não tentar superar esse medo, tu vai acabar ficando para trás. Eu acho que foi mais isso que me incentivou a continuar, né? Eu pensei, quais são os benefícios de eu desistir? O que, que isso vai me trazer de bom? Nada. E quais são os benefícios se eu continuar tentando? Eu posso receber muitos benefícios, né? Foi mais isso que me incentivou no momento dessa insegurança, né? Eu acho que eu já respondi a pergunta da indecisa estudante aqui e a tua também, né? Foi mais isso. Então, tu acha que a maior dificuldade foi justamente essa, superar essa insegurança? Exato, foi superar a insegurança e de pensar que eu não era capaz, né? De pensar que talvez passaria vergonha, de talvez não ficaria um bom trabalho. Foi mais isso mesmo, uma insegurança. E isso mesmo nos últimos tempos, depois do treinamento, como é que tu te sentia? Porque isso é engraçado de falar, porque em nenhum momento tu me falou que te falta conhecimento técnico. É mais essa, e tu não é a primeira que me fala isso, né? Parece que a gente tem muito mais algumas limitações, nossas mesmo, crenças limitantes, do que efetivamente o conhecimento. É interessante isso, né? Me conta Realmente, como. Fala. são mais crenças, professora. No momento, assim, em que eu acho que a parte mais difícil é o teu emocional. Porque no momento em que tu supera esse teu medo, a parte da escrita mesmo do teu trabalho, do teu artigo, é mínimo, sabe? É mínima essa parte. Assim, o que tu. É a parte em que tu vai menos gastar energia, sabe? Na parte da escrita em si. O principal tá aqui, ó, na nossa mente, assim, na nossa percepção de que a gente é capaz. É mais nisso mesmo. E Carla, tu acha que qualquer aluno de direito é capaz de escrever, fazer uma boa pesquisa? Não só qualquer aluno do direito, mas qualquer estudante de qualquer área. Todos são capazes, inclusive, para quem tem dúvida, né? Acadêmicos podem escrever e publicar trabalhos. Não são só mestres, não são só doutores. Nós também acadêmicos, nós que estamos aqui no comecinho, né, no início, nós também podemos. Com certeza. Legal. E me diz uma coisa, Carla, daí então tu foi tendo um processo de amadurecimento, né? Mas tu escreveu, aprovou e apresentou um trabalho recentemente. Como é que foi esse processo? Em que momento tu falou, não, tá na hora de começar a escrever e vou começar? E como que foi tudo isso? Me conta. Eu estava, assim, no meu belo dia, né, eu acho que num sábado de manhã, liguei meu computador, vi um certo e-mail lá, né, de alguma professora, que não vou citar nomes, né, me convidando para um desafio para escrever um trabalho, né, para um evento nacional, na verdade. E ela me falou dessa possibilidade de que eu poderia submeter um trabalho e apresentar em um evento. E aí eu pensei, eu tremi na base na hora. Eu pensei assim, meu Deus, aceito ou não aceito? Vai ser um desafio e tanto, né? Porque eu não considerei aquele meu primeiro trabalho, aquele meu primeiro artigo que eu fiz na faculdade, como, assim, como um trabalho de respeito, né? Não considerei. Mas aí eu pensei, olha, vai ser um pouco difícil, talvez, assim, talvez eu tenha medo, né, principalmente na hora de apresentar, principalmente, mas eu pensei, que oportunidade é essa, não é? Que oportunidade é essa que eu tô tendo de encarar os meus medos, de superar esses obstáculos, né? Por que não? O que isso pode me trazer de mal? Nada de mal vai me trazer, né? Então, foi aí que eu decidi. Vou aceitar o desafio, vou escrever meu trabalho, vou submeter o meu trabalho para o evento. E aí a gente começou todo um processo, né, de escrita do nosso trabalho e tudo. E, como eu falei, no processo foi bem desafiador, com certeza foi bem desafiador. Pensei muitas vezes, né, em parar,
Pensei que talvez fosse melhor deixar isso para lá, porque eu sentia uma certa insegurança, mas toda vez que isso acontecia comigo, eu pensava, mas eu não posso parar, porque isso só vai agregar na minha vida. Eu não posso deixar o medo me parar, não posso. Então eu continuei, terminei meu trabalho, né? Submeti o meu trabalho para o evento, fui aprovada e apresentei, né? Em um evento nacional. E tremi na base na hora da apresentação. Minutos antes, né, da apresentação, travei muito na base, assim, fiquei com muito medo. Mas na hora da apresentação, respirei fundo, bebi uma água e eu pensei comigo, eu sei do conteúdo, eu sei do meu trabalho. Quem sabe mais do meu trabalho do que eu mesmo? Foi eu que fiz, né? Então, as pessoas estão ali porque têm interesse em me ouvir. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, como a Janaína fala, né? Não é. A Janaína fala, mas eu falo também. Não sei se ela me copiou ou se eu copio ela. Não sei, também não sei. Mas aí, não é um bicho de 7 cabeças, né? Consegui apresentar, consegui até falar bem, né? Me saí bem. Fui até elogiada lá. E sou muito grata mesmo por isso, por essa oportunidade. Foi muito gratificante. E como é que foi a apresentação? Quem que estava apresentando junto? O teu GT era bem grande, né? Teu grupo de trabalho onde tu apresentou. Quem estava apresentando? É. Primeiro você, né? Você apresentou um pouco comigo. Mas nós tínhamos muitos mestres, muitos doutores lá. Né? Pessoas que eu não conheço, pessoas que eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu percebi, em outros GTs, tinham muitos outros acadêmicos também, mas principalmente mestres e doutores. E tu conseguiu ir lá, apresentou super bem, super tranquila. Será que isso tem a ver com o teu processo de escrita, com a forma como a gente foi montando o trabalho? Será que essa apresentação foi disso também, de ter feito um trabalho bem direitinho? Com certeza, com certeza. Primeiro de tudo, eu sabia do meu trabalho. Eu sabia de cabo a rabo o que tem no meu trabalho, né? Então, só o que eu precisava era expor isso para as pessoas. Não é algo, assim, surreal, né? O que atrapalha mais a gente é esse medo não sei de quê que a gente tem, né? Talvez de fazer feio, de passar vergonha, que esse medo é irreal, não existe. Todo mundo ali está aprendendo contigo, por mais que tu seja um acadêmico e que lá haja muitos doutores, mestres, mas todos lá estão aprendendo contigo. Então, com certeza, a escrita me ajudou muito na hora da apresentação, porque com a escrita eu sabia exatamente do que eu tinha que falar. A única coisa que eu precisava era superar o medo de falar. E tu superou naquele dia, né? Com certeza, com certeza. E tá pronta para a próxima? Prontíssimo. Carla, olha só. Quando a gente fala de pesquisa, muitos alunos não entendem do que a gente está falando. Fala para mim, assim, o que tu, nas palavras de uma estudante de direito, do 5º semestre, o que é a pesquisa? O que é a escrita para ti? A escrita, para mim, é tu tentar solucionar um problema. Responder uma pergunta. Para mim, a principal característica da pesquisa é isso. Primeiro, tu vai basicamente pensar o que eu gosto no direito, ou o que eu gosto na minha área, né? Eu, por exemplo, gosto muito da parte ambiental. Aí eu pensei, o que na parte de direito ambiental eu posso responder? Tem algum problema? Tem algo que não esteja respondido? Aí eu pensei, a internacionalização da Amazônia, né? Como que está sendo esse assunto hoje em dia, né? E aí eu vi uma possibilidade de um questionamento, uma possibilidade de uma pergunta, né? Então eu pensei, não vou entrar aqui em detalhes sobre o meu trabalho, mas eu pensei... Porque tu já apresentou, né? Mas eu pensei, será que a internacionalização da Amazônia viola a soberania nacional da nossa, que existe na nossa Constituição Federal, né? Então esse foi o meu problema. E
a partir daí, a partir do momento em que eu encontrei o meu problema, a minha pergunta, eu iniciei toda a minha pesquisa, né? Então, para mim, pesquisa é basicamente isso, tu responder uma pergunta, um problema. Que pode ser também um problema social, como tu falou no início, né? Que pode ser um problema de alguém que precisa ler, que precisa tá precisando urgente. O leque de oportunidades de pesquisa no direito é imenso. Como a senhora costuma falar, tudo no direito é pesquisável, né? Tudo é pesquisável no direito. Tu pode gostar até de futebol, né? E tu pode fazer trabalho sobre isso, tu pode gostar de uma marca de roupa, uma marca de sapatos, tu pode pesquisar sobre isso, encontrar um problema para tu responder no teu trabalho. Então, tudo é pesquisável no direito. Beleza. E tu acredita assim, tu faz estágio, né, Carla? Tu faz estágio, tu tá com faculdade, tem a vida. Tu acha que a pesquisa demanda muito tempo da pessoa? Se, por exemplo, eu tenho pouco tempo, tem como a gente se organizar para dar conta? Tem sim, professora, tem sim. Eu estudo de manhã, eu faço estágio à tarde, e ainda estudo algumas coisas por fora da faculdade, e ainda pesquiso, né? Ainda faço a pesquisa. Então, assim, para quem não tem muito tempo, meia hora por dia, uma hora se tu puder, né, é o suficiente para tu escrever um bom trabalho em um tempo razoável. Tempo não é problema para quem quer pesquisar, para quem quer escrever um trabalho. Com certeza não é. E o teu semestre te atrapalhou de alguma forma? Não ter algum conhecimento? Isso pode ser um impeditivo? Não. Eu sou a prova viva, né, de que algumas faculdades particulares não incentivam a pesquisa e eu indo atrás da pesquisa científica, eu mesma sozinha, né, que a senhora fala, né, a gente aprende a ser autodidata, né, então eu sozinha fui atrás de aprender, né, e consegui, mesmo sem o incentivo da faculdade. O Perfeito. Gabriel Mirato está perguntando aqui se o treinamento é só para a área do direito. Então, a gente foca muito no direito porque é a minha área, né? Então, por exemplo, eu vou dar muitos exemplos do direito, mas de forma geral, toda a estrutura que eu ensino se aplica a todas as áreas das ciências sociais, a todas essas áreas de humanas. Talvez as pesquisas na área da saúde sejam diferentes das nossas, mas áreas que tenham alguma relação, que sejam relativamente próximas, as pesquisas elas costumam ser muito similares. O que? Tem que ter os elementos básicos, certo? E aí, claro, no nosso curso eu trago muitos exemplos para estudantes de direito, né? Que é o meu nicho de atuação. Mas com certeza as bases, elas são as mesmas, certo? Depois eu falo com o Gabriel ali pelo direct para a gente conversar com mais detalhes. Beleza? Carla, vamos lá, vamos seguir. Eu quero te perguntar uma coisa. Tu tava tá nesse processo, né? Tu saiu talvez do zero ou do baixo ali, o número baixo, até chegar no número, uma evolução. Teve uma grande evolução e eu acompanhei tua evolução, inclusive porque quando eu comecei a olhar o teu trabalho, no primeiro dia eu corrigia muita coisa, no segundo dia eu já parei de corrigir tanta coisa e de repente tu estava andando sozinha mesmo. O quanto que o treinamento te ajudou para tu conseguir ter essa evolução? E pode ser bem sincera, porque aqui nós estamos na promessa da sinceridade, tá? O quanto que te ajudou e como é que foi para ti? Para não dizer 100%, 99%. Porque esse 1%, né, é o pequeno conhecimento que eu tinha sobre artigos científicos, né? A ideia que eu tinha do que viria a ser, né, um artigo científico. Mas 99% do conhecimento que eu tenho hoje acerca da escrita científica, de um trabalho científico, eu aprendi no curso, no teu curso, né, da escrita científica. 99%. E o que foi assim que mais virou a chave para ti? Que mais assim ou facilitou ou que te surpreendeu e que tornou esse caminho menos difícil? Estrutura do artigo. Estrutura, com certeza. Porque eu não tinha muita ideia de como era a estrutura de um artigo, muito menos por onde começar. Começar assim, muito menos começar de um ponto em que eu não sentisse tanta dificuldade. Porque quando eu fiz o meu primeiro artigo, eu comecei do resumo, né? Então, isso me trouxe muita dificuldade ao longo da minha escrita. Então, começar por outro do nosso trabalho, com certeza me facilitou muito a minha
essa caminhada, né, na escrita desse trabalho. Então, com certeza é Seguir, estrutura. seguir o caminho, no caso, seguir a ordem que eu costumo escrever. Isso, exatamente. Perfeito. E, Carla, me diz uma coisa. Quando eu acho que todo mundo tem um pouco de medo, e isso é absolutamente normal, da gente submeter um trabalho e não saber se vai ser aprovado, né? Porque a gente não tem controle. A gente não tem como saber o que que o avaliador vai dizer. Tu sentiu esse medo e como foi quando tu teve a aprovação? Assim, tu vê o teu nome lá aprovado. Como foi esse sentimento para ti? Senti muito medo, assim, de não ser aprovada. Só que eu também estava preparada para um possível não, né? Digamos assim, uma possível desaprovação. Mas, assim, ver o meu nome lá na lista dos aprovados, né? Ver o meu trabalho, o nome do meu trabalho lá e ver que, assim, que um trabalho que eu fiz foi aprovado e tinha ali um certo nível ali de, como é que a senhora fala? Um crivo, né? Tipo, é, É, foi avaliado, teve uma. Esqueci a palavra que eu uso. eu também. Mas que ele foi avaliado, né, por pessoas que conhecem, que sabem, que têm uma familiaridade com a escrita científica, né, com artigos. E ver que eu passei nessa avaliação, né, foi muito gratificante. Assim, quando eu vi, nossa, eu pulei de alegria. Pulei de alegria, assim, eu fiquei muito emocionada, tá? Muito emocionada mesmo. Porque eu vi que eu era capaz, sim, de ter um trabalho aprovado. Vi que todo o esforço, né, valeu a pena no final. E mesmo que eu não tivesse sido aprovada, com certeza o esforço vale muito. Até porque, se você não foi aprovada em um evento, em uma revista, você pode submeter aquele teu mesmo trabalho para outra revista depois, futuramente, né? Uhum, Então, a escrita científica não, eu acho que ela não traz assim nada de ruim, só agrega coisas boas. perfeito. Carla, tu quer fazer algum comentário sobre alguma coisa interessante que tu vivenciou? Ou quer comentar sobre alguma coisa que a gente não falou ainda? Que tu acha interessante que os outros alunos saibam? Porque a minha ideia é que as pessoas vejam que não é só a Prof. Fran que está falando. Eu quero que alunos verídicos, que estão sendo sinceros, falem sobre a sua experiência. Tem alguma coisa que ficou de fora que a gente não falou, que tu gostaria de falar? Eu tenho, mas não para mim. Eu tenho para falar para as pessoas que estão assistindo aqui, que têm interesse, né, em iniciar nessa jornada tão bonita, né, que é a escrita científica, que é para quem tem medo ainda, né? Eu senti muito medo, fiquei sim muito ansiosa, com muita insegurança, mas eu respirei fundo e fui em frente, sabe? Eu superei meu medo. E para quem está aqui ouvindo agora, se você tem interesse, se você quer iniciar nessa área, mas você ainda tem medo, ainda sente ali uma certa insegurança, pense bem, veja bem quais são os benefícios que isso pode trazer para a tua vida, né? E pensa se vale a pena você parar por medo e pensa se vale a pena você superar esse medo, né? Com certeza, para mim, valeu muito mais a pena eu superar esse medo, superar esse obstáculo. Legal. Carlinha, tu é super esforçada, tu é uma aluna exemplo, uma querida, e tu tá recém no início. A gente tá no início, tu tá no início da caminhada, tem muito, muito, muito para fazer ainda. Eu quero te agradecer porque eu acredito que a gente precisa falar mais sobre isso e eu gosto muito de ouvir vocês falando. Para mim é muito especial, porque até reforça que eu tô no caminho certo de levar o conhecimento, de fazer com que vocês melhorem, que vocês cresçam e vocês evoluam também como alunos. Então eu quero te agradecer muito pelo teu tempo, dizer que para mim foi um prazer te ter aqui comigo. Espero que tu volte outras vezes, né, para a gente poder seguir falando sobre isso. Quem sabe numa live comunitária, alguma coisa diferenciada, assim. Mas eu quero te deixar um beijão e te agradecer. E ainda agora, espero não ter atrapalhado a tua aula, mas se precisar voltar para a aula, ainda dá tempo. Não tenho aula mais não hoje. Só quero agradecer aqui, professora, pela oportunidade, por ser convidada a estar aqui, né? Isso é muito importante para mim. E agradecer a todos que estão assistindo aqui, aos meus colegas, meus amigos que estão assistindo aqui, alguns familiares que estão assistindo aqui. Agradecer muito pela presença de todos, foi uma honra estar aqui contigo hoje.
Eu vi que a tua mãe tá aí. Um beijo pra tua mãe também. Não conheço, mas Beijo. uma querida. Um beijo pra todo mundo. A gente Minha segue mamãe, se fala. ela que é peruana. Ela que é peruana, ó. Ela tem que me ensinar espanhol. Tem que, tem que ensinar espanhol sim, ó. Como é que ela te chama? Não chama de Carlita? Não sei. Chama, chama também. Ah, legal. Me... Que amor. Então tá, amanhã, cara, a gente vai ter uma live com o Gabriel, se eu não estou maluca. Sim, amanhã a gente vai ter uma live com o Gabriel. E aí eu quero ver ele falar também sobre a experiência dele. Muito obrigada. A gente segue se falando, que a gente tá em contato, eu e tu aí, né? Mas quero te agradecer e te deixar um beijo pra, enfim, só pra reforçar todo esse carinho que eu tenho por ti. Tá? Eu que agradeço, professora. Um beijão. Um beijo, gente. Obrigada por todo mundo que nos acompanhou. Amanhã a gente volta com uma outra live. E se ficarem algumas dúvidas, todo mundo pode me mandar no direct, pode me mandar na caixinha de pergunta, que eu estou sempre disponível para responder. Um beijo para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.